Te conto que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a divulgação nas redes sociais de uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após a defesa do ex-presidente afirmar que Bolsonaro jamais soube que o senador Flávio Bolsonaro iria divulgar esse texto intitulado Carta aos Brasileiros. Segundo os advogados, não houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia entre Bolsonaro e o filho sobre essa publicação nas redes sociais. Para Moraes, a declaração de Flávio de que iria divulgar um recado muito importante que Jair queria transmitir a toda a nação levantou essa possibilidade de que o ex-presidente soubesse previamente da publicação. Caso isso seja confirmado, segundo o ministro, a divulgação pode representar descumprimento das medidas cautelares impostas ao próprio ex-presidente. Vamos voltar ao debate. Deputado Rodrigo Valadares, a defesa do ex-presidente consegue, então, convencer a PGR de que não descumpriu ou que Bolsonaro não descumpriu qualquer medida cautelar que o proíba, por exemplo, de usar redes sociais? Olha, primeiro eu quero dizer que acabou a Constituição no Brasil. A Constituição Federal de 88, a famosa Constituição Cidadã, acabou. Hoje nós vivemos sob o direito alexandrino. E eu, como advogado que sou, que estudei pelos livros de Alexandre de Moraes, digo ao ministro que ele deve estudar os seus próprios livros e ver os absurdos que a cada dia são cometidos por esse, que não pode ser mais chamado de ministro, mas somente de ditador da toga, pois é isso que ele é. São decisões tomadas sem nenhum precedente legal. São arbitrariedades que vão se acumulando acima de arbitrariedades. E eu acho que agora a OAB começa a acordar, pois é aquela questão, a água começa a bater na bunda. A OAB está vendo que eles criaram um monstro, como também parte da imprensa está vendo que um monstro foi criado. Hoje não estamos mais sobre a égide da Constituição de 88, mas sim sobre o direito alexandrino. Olha, Bolsonaro ele não pode assistir um TikTok. Qual é o parâmetro legal para isso? Qual é a jurisprudência para um absurdo desse? Veja, não é nem utilizar, é assistir. Ele não pode ter acesso. Enquanto os presos do PCC, Comando Vermelho, estrupadores, traficantes, assaltantes, essa turma aí que o pessoal da Talíria defende, eles têm televisão na cela, eles têm regalias, eles têm visita íntima, eles continuam comandando as suas facções, como está provado no caso Marcola e Deolane. Marcola está há décadas preso e era o chefe da Deolane que foi lá no palácio abraçar o papai Lula, segundo ela. Então, eu quero entender que direito a gente está vivendo, qual o estado de direito que a gente está vivendo. De forma segura não é mais a Constituição Federal, é o direito alexandrino. Abusos acima de abusos. Finalmente a OAB acordou, espero que tome providências duras e que esse ditador seja removido do cargo. E é por isso que nós precisamos fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, colocá-lo onde ele deve estar, no banco dos réus, para pagar pelos seus crimes e crimes contra a nação brasileira. Deputada Talíria, a defesa do ex-presidente consegue convencer de que ele não descumpriu medidas cautelares? Acho que, primeiro, quem tentou atacar a Constituição foi quem tentou dar um golpe de Estado num país que já viveu pelo menos uma ditadura. E, felizmente, nós tivemos um dos julgamentos mais importantes da história democrática brasileira, que levou à prisão de vários militares sentados no banco dos réus, condenados e presos, e também a prisão de Jair Bolsonaro, infelizmente ex-presidente do Brasil, preso, lembremos, por tentativa de golpe de Estado. A Constituição não prevê golpe. Quem é democrático não entende que golpe é uma via possível, sabe? Por liderar uma organização criminosa que queria matar o presidente da República e aplicar um golpe de Estado no país. Ele está preso por isso. Desculpa, deputado, o senhor deve conhecer a lei. Ele está preso, ele não pode usar TikTok. Ele está preso, condenado e preso. E ele pode não ser o político com a maior inteligência possível. A gente sabe que ele não tem a maior inteligência possível.
mas ele também é um homem experiente, que sabe que preso ele não deveria se comunicar com o Brasil, não deveria usar redes sociais. E quando ele faz uma carta aos brasileiros, entrega para o seu filho, apresentar essa carta ao Brasil, pelo amor de Deus, a gente sabe bem o que ele quer com isso, mesmo preso, interferir nos rumos da eleição brasileira. Diante de corrupção, de desunião entre a extrema-direita brasileira, ele quer tentar salvar o filho dele. Que, desculpa, a água está batendo na bunda do Flávio Bolsonaro, que está perdendo cada vez mais apoio popular. E quando você olha a carta aos brasileiros, que fala que a gente tem que... Flávio Bolsonaro vai livrar o Brasil da corrupção, da violência, do empobrecimento. Bolsonaro deixou o Brasil com 33 milhões de famintos. Rodrigo Bacelar, do PL, preso por aliança com o Comando Vermelho, lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Flávio Bolsonaro homenageou um miliciano. Vai falar de violência, corrupção. Quero saber como é que ele conseguiu 6 milhões para comprar uma casa com dinheiro vivo. É senador. Quer falar de corrupção? Vamos falar dos 161 milhões das emendas, sei lá para onde foram, coordenados pelo presidente do PL. Então, eu sei que a gente está indo no rumo certo e que as pesquisas mostram que nós vamos renovar a gestão do presidente Lula para seguir reconstruindo o Brasil destruído na última gestão ao lado do povo brasileiro.